Hello, hello everyone, welcome to another video. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso grupo. E olha só, hoje vocês vão aprender a montar perguntas em inglês, perguntas no presente, certo? E aí vocês vão olhar para essa imagem e vão se perguntar, mas o que em inglês tem a ver com 2 fatias de pães e um presunto? É que quando a gente monta uma pergunta em inglês, é como se a gente estivesse montando um sanduíche. E eu vou mostrar agora na prática como é que isso funciona. Vamos imaginar que para fazer uma pergunta, eu preciso como se eu estivesse montando um sanduíche. Eu preciso de 2 pães e o recheio. No nosso primeiro pão, o que é que eu vou incluir? Eu vou incluir palavras que eu preciso utilizar para fazer perguntas. No presente, que é o tempo que nós estamos analisando, nós vamos utilizar 2 palavras, ou do ou does. Daqui a pouco você vai entender qual que eu vou usar para quem. Mas o nosso primeiro pão é do ou does. O nosso segundo pão vai ser o verbo que nós estamos utilizando. E quem é que vai ficar aqui no nosso recheio? Vai ser a pessoa. Então aí, olha só, que bonito, deu até fome agora. Nós temos um sanduíche perfeito, 2 pães e o recheio no meio. Vamos entender como é que funciona isso. Por exemplo, você olha para uma pessoa e pergunta assim: você trabalha? É uma pergunta no presente, não é? Você trabalha? Como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu sei que eu preciso montar um sanduíche. Eu preciso de 2 pães e o recheio. Quem é que vai ser o primeiro pão? Olha só, eu tô perguntando assim: você. Se é pra você, então eu vou usar o do. Vamos já decifrar aqui para quem é que vai do. A palavra do eu vou usar para a pessoa você, nós e eles. Eu também posso utilizar para a pessoa eu. E para quem é que eu vou usar a palavra does? Para ele, ela e isso. It. Então, eu quero perguntar para você. Você trabalha? Então, o meu primeiro pão vai ser do. Quem é a pessoa do nosso recheio? Você. Então, do you. Eu quero saber se você trabalha. Então, o nosso verbo é o verbo trabalhar. Vamos colocar o verbo agora? Pronto. Montamos o nosso primeiro sanduíche. Já podemos comer agora. Do you work? Do you work? Agora, vamos olhar para uma mulher e vamos dizer assim: ela trabalha? Ela trabalha? Eu quero perguntar sobre ela agora. Então, olha só. Para ela, qual a palavra que eu vou usar? Qual é o primeiro pão? Does. Então, vamos colocar. Does. Quem é o meu recheio? Agora vai ser ela. She. O meu verbo é igual, trabalhar. Does she work? Does she work? Ela trabalha? Does she work? Agora, vamos mudar aqui um pouco. Eu quero perguntar, eu estou olhando para você e eu quero saber, você estuda? Eu quero que você tente fazer essa pergunta primeiro. Como é que eu vou perguntar? Você estuda? Vamos lembrar do nosso sanduíche. Vai ficar como? Do you... Qual o verbo? Study. Do you study? Do you study? Agora eu tô olhando para um rapaz ali. O nome dele é Marcelo. Aí eu tô falando aqui com meu amigo. Ei, ele estuda? Ele estuda? E aí, como é que vai ficar essa pergunta? He study? Não, porque tá faltando alguma coisa. Eu preciso ter os 2 pães e o recheio, que é a pessoa. Então, como é que vai ficar? Does he study? Does he study? Does he study? Muito bem. Agora, vamos mudar aqui um pouco.
Eu quero saber o seguinte. Eu olho para você e eu falo assim: você mora em Mossoró? Você mora em Mossoró? Como é que vai ficar a minha pergunta? You live in Mossoró? Não, porque tá faltando o pão da pergunta. Então vai ficar como? Do you live in Mossoró? Vamos colocar aqui. Do you live in Mossoró? Do you live in Mossoró? Muito bem. Ok. Agora eu tô olhando para um rapaz. Aí eu digo assim: ele mora em Natal? Ele mora em Natal? Como é que eu vou fazer essa pergunta? Pense aí. Você pode pausar o vídeo para tentar fazer essa pergunta. Vamos conferir agora? Ele mora em Natal? A nossa pergunta vai ser: Does he live in Natal? Does he live in Natal? E aí, ficou bem fácil agora de fazer perguntas em inglês, não foi? Muito bem, agora como mágica eu voltei e agora eu estou trazendo alguns exercícios para a gente praticar. No primeiro exercício, o que é que nós temos aí? Nós temos 3 frases, porém a gente vai ver, a gente vai analisar se nós estamos utilizando a técnica do sanduíche. Vamos ver. Olha só a primeira pergunta. A pergunta número 1, a letra A, ela fala assim: You work in Fortaleza? A pergunta é: você trabalha em Fortaleza? Será que nossa pergunta está completa, pensando naquela ideia do sanduíche? Não, não está. Porque tá faltando um pão. Tá faltando o pão da pergunta. Que no nosso caso aqui vai ser do ou does? Exatamente, vai ser o do. Do you work in Fortaleza? Vamos ver agora se está completo o nosso sanduíche. Nós temos o primeiro sanduíche, o pão, e temos o segundo. No meio nós temos o recheio, que é a pessoa. Do you work in Fortaleza? Agora sim está completa a nossa pergunta. Vamos ler a segunda pergunta. She speak English? Eu quero perguntar, ela fala inglês? Será que essa pergunta ela está completa? Vamos lá, eu vou dar um tempinho para você pensar. Ok, vamos analisar. A nossa pergunta está faltando mais uma vez um pão. Está faltando o pão da pergunta, né? Que no caso aqui vai ser does. Does she speak English? Agora sim, ficou perfeito. Does she speak English? Does she speak English? Olha só a pergunta letra C. Do you a dog? Será que nosso sanduíche está completo? Vamos ver. Nós temos o pão da pergunta. Nós temos o recheio. Cadê o pão do verbo? Será que foi o rato que comeu? Tá faltando o pão da pergunta, do verbo, né? Quem é o verbo aqui? Bem, nós podemos perguntar: você tem um cachorro? Né? Nesse caso, o verbo ter é como? Do you have? Do you have a dog? Agora sim, ficou a pergunta completa. Perfeito. Vamos agora para nosso exercício número 2. Dessa vez, nós precisamos transformar as perguntas do português para o inglês. Na pergunta número 1, ela fala o seguinte: você tem um irmão? Olha só, uma forma de você praticar, eu quero que você pause esse vídeo, tente transformar todas essas perguntas em inglês e depois continue o vídeo para você verificar, tudo bem? Mas agora vamos lá, vamos corrigir o que você tentou fazer aí. Você tem um irmão? Então, para fazer essa pergunta, eu preciso dos 2 pães e da pessoa no meio. Então, para você é do. Do you... Cadê o pão do verbo? Have. Do you have a brother? Do you have a brother? Perfeito. Agora eu quero perguntar sobre ela. Ela tem um irmão? Vai ser bem parecido aqui, né? Só que para ela,
Vamos subir aqui, vamos dar uma olhada nas nossas anotações. Quando é ela, eu utilizo does. Então, nosso pão vai ser does. Does she have a brother? Does she have a brother? Vou colocar aqui faltando algumas letrinhas, mas você vai entender que é brother, a mesma palavra lá de cima. Muito bem. Então vamos agora. Você fala espanhol? Como eu vou fazer essa pergunta? Então ela vai ficar assim, ó. Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Muito bem. Então, olha aí, nós temos agora como é que a gente vai formar perguntas em inglês. Então, lembrem, quando vocês forem montar uma pergunta em inglês, lembre de olhar, será que o meu sanduíche está completo? Então, nós temos aí do ou does, a pessoa e depois o verbo. Então, nós temos aí um perfeito sanduíche. E olha só, esse daqui, na verdade, vai ser o vídeo parte 1 sobre como montar perguntas em inglês. Logo em seguida, a gente vai praticar um pouquinho mais sobre acréscimos, né? Nós temos aí o pão e o presunto. Depois a gente vai ver como é que a gente coloca alguns acréscimos nesse sanduíche. Eu vou lhe explicar melhor logo. Mas por hoje é só. Eu quero que vocês pratiquem aí. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas frases que eu quero que vocês transformem em inglês. Combinado? So thank you for watching this video and I see you next time.